tarde a todos e a todas. Eu vou apresentar da seguinte maneira: observações, além daquilo que o professor já falou, como a gente preenche esses formulários, os cuidados que a gente deve fazer, e o que eu tenho feito há alguns anos, que eu acho mais interessante, do ponto de vista para vocês entenderem, como foram as opções dos alunos até então. Quais são as escolas que são procuradas? Posso dizer para vocês que quem passa para a segunda etapa, é classificado na primeira e passa para a segunda, só não consegue uma vaga se desiste ou se faz opções que acabam tirando ele fora. O ano passado, a gente fez pela primeira vez uma repescagem. Tinham 16 alunos e tinha umas 50 vagas. Nós abrimos as vagas, os alunos escolheram, com a mesma classificação, a gente conseguiu colocar mais uns 10 ou 12. Então, é muito importante, na hora de você fazer a opção, de você dar opção para a gente escolher você. Já digo de cara que a universidade mais procurada nos últimos anos não está esse ano, que é Louvain, o KU Louvain. Não sei por que não está. Você sabe, Patrícia? Ah, venceu o acordo, que pena. Eram 10 vagas, eram as mais procuradas, 67 alunos índice. Tá, bom, tudo bem, essa não foi. Então, a segunda mais procurada é Turim, que tem 10 vagas. Em torno de 70 alunos escolheram ano passado. E aí tem algumas pegadinhas de fazer opção. Vocês, quando fizeram o vestibular, vocês lembram que para você colocar um curso muito procurado, você não põe no fim, né? O curso que é mais procurado, você vai pôr na terceira opção sua? Não vai pegar nunca. E aí tem um monte de escola super legal que ninguém escolhe. Que eu não sei, porque as francesas, por exemplo, têm muitas vagas. O pessoal de aproveitamento de estudo acha que não tem vaga. Durante muitos anos a gente não ofereceu vaga de aproveitamento de estudo para a França. A gente oferece há vários anos, mas parece que ninguém notou, né? Então, Écoles Centrais, Pont-Chausset não está esse ano, eu não sei se está esse ano. Tá. Então, um monte de escola legal que ninguém opta, né? Então, digamos, você lógico que tem que colocar, pode pôr primeiro aqui. Então, isso que eu acho mais importante para vocês colocar o que vocês querem, sem dúvida nenhuma. Mas na quarta e na quinta, você tem que procurar outra coisa. Sabe, você fica muito condicionado naquela escola que todo mundo vai, que você já viu falar, aquela coisa toda. Aí o cara, muito bem classificado, não vai porque, sei lá, não pôs adequadamente. Está aqui para mim que eu tenho. Então, primeira regra, que não sei se é o caso aqui, quem já tem uma seleção para duplo diploma não pode se inscrever, a gente desclassifica. Quem está na fila de espera, ou seja, fez o exame de diploma, mas não tem medicação, esse pode entrar nessa opção. A gente destaca nos outros anos, eu não sei se está totalmente correto isso daqui, eu estava dando uma revisada, essas são vagas em inglês, certo? São todas as escolas que estão em inglês. Note que Portugal também tem 22 aulas em inglês. Vou contar um pouquinho a questão do IST. O IST a gente fez um acordo há mais de 10 anos. Portugal, ninguém queria ir para Portugal. Aí foram 5 caras para Portugal. Falei, a escola é legal, não deve nada para ninguém, é super legal, Lisboa é joia, hoje é um bom Lisboa. Mas ninguém acreditava, né? Aí foram 5 lá, resignados, né? E tudo que eu falei, os caras falaram, professor, tudo que o senhor falou aconteceu, mas uma coisa o senhor não falou. Eu não esperava vir proficiente em inglês. Isso eu não esperava. Morreu aqui? Todo o curso do mestrado é todo em inglês. Tem uma classe em português, se você quiser fazer, e tem um em inglês. Você que opta. E o professor, se dá uma matéria só tem uma turma, e tem um estrangeiro, ele tem que dar aula em inglês. Então, quando tem duas, aparece um alemão na classe, ele joga o alemão para outra classe. Vai lá para outra dos estrangeiros. Né? Só a não ser que você fazer em português. Então, essas 22 vagas, você pode fazer em inglês se quiser. Tá? Então, isso é só... Quem está entrando esse ano? Hungria, que não estava os outros anos. Essas outras todas já estavam, né?
Ah, não está Singapura? Ah, desculpa, então. Fica com ela aí, para você interferir quando for o caso. Tá, então Singapura tem que tirar daqui. Ou seja, tem muitas vagas em inglês também. Outra coisa que a gente pede, vocês, infelizmente, têm que preencher 2 formulários, um na intranet da Poli e um no Mundus. É chato, tem que fazer, mas é uma questão técnica, a gente precisa vocês estarem lá, para a gente poder selecionar, somente por causa da bolsa. Então, não tem muito sentido. Para que tem que fazer 2? Porque são 2 sistemas independentes. Então, você tem que preencher as 2 e... Ainda, eu não sei, Mariana, a gente está tentando há anos colocar arquivo, eu não sei se ainda se pode colocar arquivo, mas você tem que copiar e colar dentro do nosso formulário. Tem que preencher todos os campos, até falar assim, nada a declarar, não deixa vazio, tá? Sei lá, se não tem alguma informação que você não queira dar, isso assim. Isso aqui na intranet, tem um manualzinho que está lá no site da Serrinte, que vocês podem colar. É só cópia disso aqui, tem que entrar na intranet e acertar isso aqui. Vocês entram para outros tipos de serviços. Eu não vou ficar perdendo muito tempo nisso aqui, mas tem instrução parte por parte. Isso aqui é o Ágata, né, que é onde você faz a inscrição, e ali vão os formulários e você vai preencher todos os tópicos. Se tiver dúvida, a Mariana, a Patrícia, a Silvana pode dar essas informações para você, mas tem um manual que você baixa lá no site que você tem como preencher. Isso no primeiro ano era bem diferente, mas agora parece que está mais organizado. Isso aqui também a gente sempre pede, se você está em outro processo seletivo. Primeiro, se você está no processo de duplo diploma, mas não tem vaga, você diz aqui. A gente só tira quem já tem uma vaga que é dele, né? Todo mundo que vai para o diploma já sabe para onde vai. Então, essas pessoas não podem entrar aqui. Mas se você está fazendo uma seleção, por exemplo, lá na Ucani, a gente não vai tirar porque você está fazendo lá, mas a gente quer saber só essa informação. É mais informação para nós. O que mais? Vamos lá. Então, vamos. Então, o que aquilo que eu vou ressaltar, as coisas que você tem que colocar em cada uma dos documentos que você vai fazer. O CV é tudo o que você fez antes da Poli e que você não foi obrigado pelo curso. As disciplinas você não vai pôr no CV, mas tudo que você fez durante a Poli e antes da Poli, artística, esporte, voluntariado, colégio técnico, iniciação científica lá no colégio, iniciação científica aqui, tudo que não é histórico escolar, que não está lá no histórico, tem que estar no CV, que você já fez. Então o CV fala do seu passado e do que você está fazendo hoje. Tá? Então, a iniciação científica é muito importante. Então, a gente tem um destaque para ela. Você tem que colocar as atuais e as anteriores também. Tinha gente que escrevia só o que estava fazendo. O cara já tinha feito 3 e punha só atual. Tudo você põe lá. E aí você vai pôr na devida dimensão. Se for uma bolsa FAPESP, você vai dizer FAPESP, processo tal, orientador tal, tema tal. Se foi alguma bolsa, algum trabalho de iniciação científica que você fez sem bolsa, você vai falar, trabalhou com o professor tal, com o tema tal, em tal lugar. Não tem problema. Se tem PIBIC, FAPESP, ela tem um número de processo, você coloca lá. Se você está fazendo um trabalho voluntário no laboratório que tem o caráter de ser, você põe o nome do professor, não precisa arrumar carta, não precisa fazer nada. Se eu tiver alguma dúvida, a comissão, a gente telefona o professor, a gente sabe que o professor, olha, esse aluno está fazendo o quê? Como que é? Ele foi te ajudar a fazer alguma coisa ou ele está fazendo um IC e ele não tem bolsa? Então a gente sabe que tem vários motivos para a gente ter bolsa, tem cada vez menos bolsa, não importa. Então você relaciona tudo. Se você tem agência de fomento, tema, orientador e vigência, você coloca. Tá bem? Quantas vezes forem. Então, o que você põe mais? Todos os grupos de extensão que você participou, os prêmios e Olimpíadas que você obteve antes de entrar aqui, a bolsa no colegial, o trabalho voluntário, relação de curso certificado de proficiências que você fez, se você, sei lá, mesmo que você tenha feito e não tenha uma proficiência muito alta, você coloca, toda a participação, deixa eu ver se tem aqui,
Toda a parte artística, esporte, você deve colocar. Ah, mas eu fiz colegial, não sei o quê, eu jogava bola no prédio. Não, isso aí não interessa, né? Eu quero saber se você participou de uma equipe, você foi da equipe do seu colégio, você foi, sei lá, confederado, né? Participou de alguma coisa, participou de algum esporte ostensivo. Ou seja, a gente precisa ter meios de avaliar o quanto você pode se dar bem no exterior. Por que o esporte, por exemplo, é importante? Se você trabalhou numa equipe, teve numa equipe uma série de coisas, você tem consciência de grupo. Você sabe que você tem o seu papel, você vai se empenhar, você não está sozinho. Se você, por exemplo, é nadador, eu sei que você tem um afinco tremendo, porque ser nadador de médio e alto desempenho não é mole, é muitos dias de solidão ali trabalhando muito. Você tem afinco, tem muita obstinação para essas coisas, certo? Se você trabalhou em algum grupo de equipe, sei lá, sei o que você fez, a gente sabe que você tem essa ideia dessas questões. Entenderam? Outra coisa que a gente está pedindo é que vocês coloquem se tem cidadania europeia. Isso não ajuda nem atrapalha você, mas a gente quer ter ideia, porque isso facilita muito o processo posterior. E a gente faz mais ou menos uma estatística para ver se isso ajuda ou atrapalha o fato de ter a cidadania europeia, qualquer uma. No plano profissional é uma outra coisa. Como o professor falou, é o que você quer fazer no futuro. Então, o plano profissional fala do seu futuro. Você tem que saber explicar para nós, no papel e na entrevista, por que você quer fazer internacionalização neste país, nesta escola, fazendo estas disciplinas. No caso do duplo diploma, a gente não pergunta nessa disciplina. Quem vai dizer a disciplina, quem vai fazer duplo diploma, vai ser a escola. Mas você pode escolher o que você quiser. Qualquer 12 créditos você pode escolher. Por que você quer fazer isso lá? Nesse país e nessa escola? Ah, porque é muito bom para a minha formação, porque ter uma experiência no exterior é muito boa. Estou cansado de saber isso. Nós trabalhamos, o professor Henrique há 21 anos trabalha nisso, porque ele acha que isso é importante. Não é isso que a gente quer saber. Por que você quer ir agora para aquele lugar? E aí as razões que você pode colocar são razões de toda a ordem. Acadêmica, pode ser cultural, pode ser econômica. Olha, eu gostaria muito de ir para Paris, mas não tenho dinheiro para viver em Paris. Então eu vou arrumar outro lugar. Lógico, é evidente que isso daí é um fator muito importante, ainda mais nos dias de hoje que a gente não tem bolsa. Tá? Então, destacar mais tempo falando da primeira opção, porque vocês vão ver que geralmente 60% dos alunos pegam a primeira opção. Eu não sei como vocês fazem, mas 60% pegam. Até a segunda opção, então você vai dizer mais sobre essa escola. Você tem 5, você pode pôr até 5. De 1 a 5. E em cada uma delas você tem que pôr uma justificativa. Sabe o que pega mal? O cara põe 5 lá e fala de 3. Sabe o que aconteceu? Na hora H ele falou, deixa eu pôr essa aqui também, vai. Ele põe, nem sabe o que tem lá, meu. Pega mal. Porque o que a gente espera que vocês tenham feito já até hoje e na próxima semana é ter um mínimo de ideia para onde vocês estão indo. Ou vale ir para qualquer lugar? Não vale ir para qualquer lugar. Se você não tiver afinado, se souber o que tem lá, não vai perder tempo, você vai perder dinheiro, vai gastar muito dinheiro e vai atrasar os estudos. Para quê? Você tem que ter um foco para aquilo. Isso que o professor fala é muito diferente, por exemplo, para vocês de 4º e 5º ano. Geralmente, a pessoa sabe muito bem o que vai. Quando chega um paraquedista lá, ele se destaca demais. Você entrevista 10 caras que sabem dizer o nome do professor. Aí chegam lá que... por que você vai lá? Não, porque a escola é muito boa. É lógico, você não estava aí. Porque lá eu vou ter um desempenho internacional. Isso eu sei. Mas por que essa escola, cara? Você pode até dizer que é a menor relação de candidato-vaga. Essa eu sei que eu pego. Tá? E eu quero ir para o exterior, porque eu quero ter uma experiência no exterior, porque isso é importante, eu não tenho condições de desempenho ou econômico para ir para outro lugar, mas eu acho que é importante ir para o exterior. A gente sempre faz esse tipo de iniciativa, porque vocês têm que entender o seguinte, não vale o intercâmbio somente pelo que vocês vão aprender tecnicamente lá. Isso lá pode ser 60% do que vocês vão fazer. Mas o fato de vocês irem para o exterior e se inserirem,
está numa nova cultura, num novo país, pode ser Portugal. Portugal não tem nada a ver com o Brasil, absolutamente nada. Por coincidência, falamos quase a mesma língua, certo? É quase a mesma língua, mas não é a mesma língua, porque eles engolem tudo lá. Então você não vai entender o professor, vai falar em português e o cara não vai entender. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa experiência de um lugar diferente te fará uma pessoa e um engenheiro melhor. O fato de você ser estrangeiro num período da sua vida vai fazer você uma pessoa e um engenheiro e uma engenheira melhor. Entendem? Então, isso daí é muito importante. A gente gostaria que todos os alunos fossem. Existem escolas na Europa que todos os alunos vão para outro país. É formador isso daí. Não é só um prêmio, uma questão nessa questão. Então, falem de todas as opções, vejam quais sejam, ponham algum sentido nessas opções. E digo para vocês, isso que o professor fala da gente aprender, o professor Henrique faz 21 anos que ele faz entrevista. Se a gente contar, ele já entrevistou umas 5.000 alunos. Você fala 2 palavras, a gente já sabe para onde você vai. Então, esse negócio do texto, a gente fica muito chateado quando a gente vê esse texto padrão aí que está na internet, que vocês ficam copiando, os currículos vencedores, né? Mas ele fala, não, são os caras que foram, publica lá. Meu, a gente já leu, a gente lê, falei, eu já conheço esse negócio aqui, cara. Eu acho que eu já li isso. Você lê tanto currículo, tanto plano profissional, você pode olhar aquilo lá para ver o que ele diz, mas você tem que colocar o seu jeito de falar. E aí tudo bem, você fez bacana, aí eu peço para você falar, e faço 2 perguntas sobre o seu plano, supostamente seu, e você não sabe responder. Mas é batata, cara, e não é que a gente fica procurando, não. Sem querer, você pergunta o cara, você fala, peraí, mas você não está batendo. E é tão diferente, o cara que sabe, o problema é isso, você está com um monte de colega que sabe o que quer. Ele chega, você tem que falar, chega, tá bom, não precisa falar mais. E é sobre isso, então ele fala que fica muito destacado quem não escreveu aquilo lá. Então, não perca um tempo com isso, gente. Escreva o seu, no seu coração, o que você quer e acabou. Tá? Concentre-se em apresentar motivos acadêmicos, profissionais e econômicos para as escolhas. É isso que importa para nós. O que eu posso fazer durante o AE? Eu posso cursar disciplina, cursar disciplina e fazer estágio, cursar disciplina e fazer toda parte do TCC. Quem está indo no 5º ano pode, por exemplo, tinha alguns departamentos, eu não lembro quais departamentos, mas na área da civil, que como tem 2 partes, eles só aceitavam se vinha completo, não dava para fazer metade no exterior, metade aqui, porque aqui é feito em equipe. Só que tudo isso que vocês têm com relação a estágio, TCC, tem que falar com o coordenador do seu curso, coordenador de estágio e de TCC do seu curso. Se o meu curso do meu colega fez, eu vou fazer. Não tem nada a ver, meu. Passou o Tejo, é outro mundo. Certo? Do lado do Tejo para cá é outra coisa, é outra concepção, ou tem outras ideias. Não interessa que o departamento... Pode ser a mecânica e a mecatrônica, que são diferentes. Vocês têm que conversar com os professores, ver como que é. Conversa com eles. Troca uma ideia, olha, como que eu vou fazer? Isso, logicamente, vai ser muito importante quando você conseguir a vaga e for escolher as disciplinas, que vai ser feito lá na frente. Você não sabe aonde. Você vai fazer agora, você pode conversar agora, mas você vai... É uma teoria, você não sabe onde você vai. Então, você põe lá as disciplinas, tudo. Para fechar mesmo, você fala com ele. Aí você está lá, só queria fazer disciplina e surgiu uma oportunidade de estágio, um IC fantástico. Escreve para o cara daqui. Olha, eu vou fazer assim, assado, como eu vou fazer, posso aproveitar. Conversa com o seu coordenador de curso. Tá? Então, isso dá para você fazer. Bom, quanto à escolha das disciplinas, você pode aproveitar, quando voltar, de algumas maneiras. Uma delas é substituindo uma disciplina obrigatória ou eletiva da Poli. Tá? Aí você, quando voltar, vai fazer um requerimento ao serviço de graduação, solicitando substituir a disciplina. É a mesma coisa quem vem de transferência externa, quem muda de curso, quem reingressa, faz um requerimento, o professor da cadeira vai julgar segundo a ementa que você fez no exterior e vai conceder ou não. Esta é uma prerrogativa do professor da disciplina e do coordenador de curso. Não é ninguém tem obrigação de dar esse reconhecimento de curso. Já tivemos casos em outras situações que você podia fazer exatamente o mesmo programa e o professor não dava o reconhecimento de crédito. Com o passar dos anos, isso é mais razoável.
Porque a regra diz que se você tiver 70% de equivalência, essa equivalência pode ser dada. 70%, que é difícil que vá ser 100%. Tá? Mas é uma prerrogativa do professor da disciplina e do coordenador de curso. Nós aqui não podemos fazer nada. Mas se você conversar, geralmente é dado. Tá? Então, substituindo disciplinas do módulo verde, do quarto ano e coisas do tipo. Recomenda-se que o candidato converse com o coordenador, qualquer professor do curso pode ajudá-lo a escolher, em termos de escolher, não é? E mesmo que ele não dê o reconhecimento, ele pode te orientar, ele tem experiência, ele já viu outros casos, ele pode falar, olha, faz essa disciplina lá, é super legal, aqui a gente sabe que a gente tem menos, você vai ver bacana. Converse com os professores. Nenhum professor poderá garantir a priori, antes de que você traga isso, que determinada disciplina vai ser aproveitada substituindo uma disciplina da Poli. Não tem jeito, né? Mas poderá ajudá-la a ver quais disciplinas do exterior têm grande possibilidade disso. A gente não posso dizer, é garantido, faz lá que vai dar aqui. Substituindo disciplina obrigatória ou eletiva. Aí, quando vem mais para frente, tem a optativa livre. Aí, a optativa livre serve balé, música, história da arte, aviônica, astronomia, arqueologia, o que você quiser. A optativa livre é para você fazer o que for do ponto de vista acadêmico. Não dá para fazer, por exemplo, se tiver uma cadeira linguística no país, que é uma disciplina da universidade, você pode trazer. Você não pode fazer cursos extracurriculares, né, Maria? Cursos extracurriculares você não pode substituir. Mas se for, tem muitos, se você quiser aprender húngaro, se for na Hungria, você pode trazer. É um curso que tem lá para difusão da língua húngara, e você pode fazer um curso e traz como crédito, amarelo. Aí você tem que ver quantos créditos amarelos você tem ainda para gastar lá. No mínimo daquele semestre que você vai, 4 é garantido. Se você vai ficar 2 semestres, você tem 8 créditos no mínimo. Se você é do 10º semestre, você pode usar também. Então, geralmente, quem vai no quarto ano tem de 12, no mínimo, créditos para usar em crédito amarelo. Certo? E sempre com a equivalência o quê? 1,25. 1 ECTS, tá? É equivalente a 1,25 do nosso crédito. Então, 12 créditos obrigatórios são 15 ECTS. Tem que só guardar essa equivalência. No retorno, você faz o requerimento também e diz assim, eu quero que a disciplina, tá, que eu cursei, Dinastia Ming do século XII, certo? Que eu fiz lá, História da Arte. Eu quero como optativa livre. O professor vai pegar, tem que ter um requerimento e vai classificá-la como optativa livre. Tá? Fernando, diga. Deixa eu só dizer uma coisa, não sei se está funcionando aqui. Eu acho que você falou o contrário. Falei o contrário? Um crédito USP vale 1,25 STS. Ah, sim, desculpa, é isso mesmo. Tem razão. Bom, e se acabou os créditos amarelos, não tem disciplina para substituir e você fez a disciplina lá? Até uns anos atrás, isso ficava num limbo, ficava lá no certificado para você colocar. Hoje, tudo entra no seu histórico. Alguma substituindo, alguma como módulo amarelo, ou alguma incluída no seu histórico. O que significa isso? Que quando você apresentar isso para o seu empregador, vai aparecer que você fez uma disciplina, seja lá qual for, no exterior. Isso dá uma valorização nisso que você fez. Você não fez por tua conta, você fez segundo o intercâmbio da Poli, mas não tinha nenhuma disciplina equivalente para ser substituída e já acabou os seus módulos amarelos. Então, isso era muito importante quando não tinha disciplina optativa livre, que o aluno ficava lá com aquilo lá, mas vai ser incluído no seu histórico. Isso é muito bom, mas tem uma pegadinha. A gente inclui as disciplinas meio estranhas que você possa fazer, vai aparecer no seu histórico. E você vai ter que falar para o empregador, mas por que você fez esse curso lá? Não era da Poli, não era de engenharia, por que você fez esse curso aí? Meu, o que você estava fazendo lá, meu? Então vejam lá o que vocês vão fazer, porque tinha umas coisas estranhas mesmo, cara. Você imagina que os caras inventam, vai aparecer tudo. Vamos lá. Todas as disciplinas aprovadas no exterior que serão incluídas no histórico. Posso escolher qualquer disciplina no exterior?
Então, as disciplinas deverão ser preferencialmente do Master, Laura Magistrale ou mestrado, para onde você for. Essa que é o aluno de 4º e 5º ano deveria fazer. Tá? O que é isso? Na França, seriam as disciplinas do 2º ciclo, quando as escolas são 2 mais 3, como as escolas centrais. Então, a gente acha que você deveria fazer essas daqui. Nos outros países, são ciclos de 3 mais 2. Então, é essas disciplinas que é o foco de vocês. Mas vocês não podem fazer dessas disciplinas aqui ou essas? Podem, tem que pedir a permissão na escola, sempre vai ter, qualquer disciplina vai ter pedida, mas eu acho que é meio desnecessário. Mas, às vezes, tem uma disciplina muito interessante que você precisa fazer aqui do 3º ano da faculdade que você foi fazer. Mas o foco é esse e você pode fazer as outras. Tá? Não tem muito sentido você fazer só do bachelor, né, da primeira parte, do 1º ciclo, porque você já deve ter feito aqui para ter ido. Não tem muito sentido fazer, mas às vezes as pessoas perguntam isso. Quanto ao acréscimo de tempo para se formar. Então, vamos lá. Anteriormente, o semestre feito no exterior acrescentava o período de intercâmbio ao tempo de formação. Então, era assim. O cara tinha um semestre aqui, aumentava um lá. Tinha 2 aqui, aumentava 2. Então, acabava em 6. Certo? Por quê? Porque não tinha o módulo amarelo. Né? E a EC3 permite uma outra situação. Então, é sempre o módulo amarelo, que você vai poder usar e não aumentar o seu tempo. De tal maneira que você consegue para o exterior e acabar em 5 anos. Desde que você não faça loucura. O que é loucura? Fazer 12 créditos que não tem nada a ver com o currículo daqui. Você vai voltar, vai ter que continuar fazendo. Ah, mas eu quero fazer aquele negócio lá que eu não ia aproveitar, nada. Tudo bem, você faça, aí você fica mais 1 ano. Mas aqueles, muita gente não ia para o exterior porque não queria aumentar o seu tempo de titulação. Queria sair em 5 anos, coisa do tipo. Então, se você fizer direitinho, ou o número de créditos optativa livre, ou o número de créditos que você substitua, você volta e se forma em 5 anos. Certo? Indo 1 semestre ou 2 semestres. É só fazer a coisa direito. Qual que é a dificuldade aqui? Aqui você vai fazer, mais créditos do que talvez você gostaria. O que a gente fala? Quantos créditos você deveria fazer? Esse CTS. Eles fazem 30, que são equivalentes a 22 créditos USP. 23, assim, mais ou menos, dependendo do curso. Fazer menos de 12 você não pode, que é 15 CTS. 15 CTS são 12 aqui. Então, qualquer aluno na USP não pode se inscrever em menos de 12 créditos, seja aqui, na China ou na Lua. Certo? 12 créditos USP. São 15 CTS, são o mínimo. A mais, se você fizer 30, logo no 1º semestre, é suicídio. É uma loucura, cara. Você chega lá, tem que saber a língua, não vai ter jeito de fazer de novo. Então, 20 é razoável para quem acha que aguenta. No 2º semestre, tá? Na segunda vez que estiver, ou logo de cara, focando bastante. Para quê? Para poder fazer isso aqui. Se não, fica mais 1 ano e faz em 6. Se isso não é problema para você, você faz tranquilo, os 12, volta e continua onde você quiser. O que é importante do sistema de aproveitamento de estudos, que é completamente diferente do duplo diploma, que você tem liberdade de escolher e ser único naquela área. Você estudou, seja o que você fez, você já é um engenheiro aqui com os anos da Poli. Só que você gostaria de ser mais especializado em determinada área. Nem sempre dá para fazer isso em duplo diploma. Não dá, você tem que fazer aquele número de cadeira. E aí você vai lá e escolhe só o que você precisa fazer, o que você quer fazer. Você imagina você chegar numa escola e fazer só o que você quer fazer? Que você gosta, que você tem interesse, que você faz? Então, aí tem uma fã, você vai para Milão, por exemplo, você tem milhares de cursos. O cara quer fazer 32 ECTS que nem italiano faz. Não vai dar, o cara vai ficar louco, vai ficar branquelo, chega aqui, né? Volta lá aqui no tamanho de inanição, come só lasanha o dia inteiro, né? Eu já vi gente que congela lasanha e só fica comendo lasanha, né? Não é isso, a ideia não é essa, que você fique doido dessa maneira. É você faça focado, escolha bem as disciplinas, para poder aproveitar bastante. Certo? Cuidado. Todos os alunos têm que fazer 12 créditos, seja no Brasil ou no exterior. Tem aqui o crédito USP Apolo como sendo 1,25 do CTS. É isso, né?
Portanto, o aluno precisa cursar 15 ECTS para fazer os 12 créditos. Isso é o mínimo que você vai fazer. Ah, eu tenho estágio. Então, todo aluno de aí que for aprovado por menos 12 créditos, ao longo de 2 semestres seguidos, poderá entrar em portaria quando volta. Já pensou, você foi lá, você fez, sei lá, você se inscreveu em 10 créditos e passou em 6. 2 semestres. Você chegou, portaria 76. Você já vai ter um tutor, não vai poder fazer o que você quer, você está pré-jubilamento. Só porque bobeou. Tá? Isso aqui é a regra que diz o seguinte, ó. O aluno, que interessa se você vai para o exterior ou está aqui. O aluno que retornar do intercâmbio com 0 crédito de aproveitamento, tem gente que consegue, cara. Vocês acham que não consegue, mas consegue. O cara consegue vir com 0, não passou em nada. Em 2 semestres consecutivos, será incluindo 75. Isso aqui jubila o Júpiter jubila ele. A gente nem fica sabendo, vem uma mensagem do Júpiter. O Júpiter já mandou você embora. Com 2 créditos, com 0. Do qual destacamos os trechos. Entende-se por cancelamento de matrícula a cessação total dos vínculos com a universidade. Você está fora, cara. Já teve gente que conseguiu fazer isso. O cancelamento da matrícula por ato administrativo ocorrerá se o aluno não obtiver nenhum crédito em 2 semestres consecutivos, excetuados os períodos de trancamento total. Se você vai, se matricula, seja quanto for, não conseguir nenhuma aprovação, você também está fora. Então, já tivemos caso por saúde e caso por sei lá o quê. O cara não conseguiu fazer. Vamos julgar ele. Outra coisa que não pode trocar AE por DD. Então, quem vai a Milão, Turim, IST, tem lá os alunos de DD que vão junto com vocês, da tua turma. Aí você chega na funcionária lá de Turim e fala assim, olha, eu vim da Poli e eu queria mudar para duplo diploma, né, eu vou me inscrever. A funcionária que gosta dos brasileiros pra caramba, são simpáticos, falam, comparado ao resto do mundo, os caras mais simpáticos, que fala 3, 4 línguas. Não, olha, realmente a sua escola tem... e vai tentar passar você. Sabe o que acontece com isso? A gente vai vetar isso. As escolas que no passado teimaram em fazer isso, a gente ameaçou de cortar o acordo de duplo diploma. Isso é uma coisa pétrea para nós, é uma regra básica. O processo de duplo diploma é completamente diferente do aproveitamento de estudo. Não é um bypass para você chegar no duplo diploma. Fique sossegado que você não vai conseguir fazer isso. Não tem essa possibilidade. Tá? É outra coisa. E digo mais, não tem nenhum problema isso, é completamente diferente. Aproveite o tempo que você tiver lá para ficar diferente, para ser muito, muito melhor. Mas isso não vai acontecer. Índice CRINT. O índice CRINT é o seguinte, você tem 3 coeficientes, que a gente vai equalizar os cursos. Vocês acham que um 7 na produção é igual a um 7 na mecânica? É a mesma coisa? Se você tem 7 na produção, você está lá na metade. Se você tem 7 na mecânica, você está na ponta. Certo? Então, os cursos são diferentes, porque os professores são diferentes, o tipo de projeto é diferente. Os quadrimestrais têm o estágio corporativo, né, que nunca é menor que 9. Quando o cara tira 7, o que ele fez no estágio corporativo? Isso, tem uma série de questões que diferenciam vocês. Esse índice é para dar chances iguais para todo mundo. O que acontecia? Em alguns cursos que tinham médias mais baixas, ninguém nem se inscrevia, porque não conseguia pegar nada. Eram 20 vagas para 750 alunos, os caras nem entravam. Quando a gente passou a equalizar a escola, de certa maneira, e ponderar, fazer uma normalização, todos os alunos têm chance. Se vocês vão ver agora que, mais do que tudo, do jeito que estão as vagas, todos os cursos têm chance de mandar alguém. A gente tem curso que durante anos não mandou nenhum aluno, que não conseguia pegar, por vários motivos. Então, vamos lá. Esse critério é utilizado, e ele é muito importante, que hoje ele vale 50% da nota do processo seletivo. O processo seletivo tem 4 notas. O índice CRINT, a nota do CV, a nota do plano profissional, a nota da entrevista. 50% é um índice objetivo, que conta com o quê? O que leva em consideração? A média limpa. Opa!
Média limpa significa a nota que eu tirei quando fui aprovado. Normalizada em 7. Todos os cursos, mesmo que não sejam, a média do curso não seja 7, é normalizado em 7. Quantos créditos você matriculou-se até hoje? Você fez matrícula em todos os semestres, no número do período ideal? Ou você foi fazendo menos créditos ao longo do tempo para poder fazer bem o curso? Mas por que você não fez 28 créditos que todo mundo fez? Não, eu fiz 22 porque aí eu pude me dedicar mais. Pô, mas aí não é legal, né, meu? O cara que ralou lá, fez 28 créditos e tirou uma nota igual à sua, ele tem que ser valorizado. Então, é tudo para valorizar aquele que segue o caminho padrão da escola e tem um bom desempenho. É só para isso, não é para punir ninguém. Se você escreveu em todos os créditos do período, em quantos créditos você foi aprovado, aí, por que a limpa não sai aqui? Porque a reprovação sai aqui, ó. Quantos créditos você trancou? Que a gente viu um efeito, que o trancamento entra na média? Não. Aí o cara ia lá e trancava. Aí começaram a trancar para tu falar, mas o que está acontecendo nesse negócio? É um monte, tudo trancado. Porque fala, pô, isso daqui não me vejo que estou indo mal, eu tranco. Não é que a gente leve em consideração também isso. Realmente a nota trancada não entra na média, mas a gente vê que você não fez o número de crédito suficiente para que todo mundo está fazendo. Em quantos créditos você foi reprovado e quantas reprovações você eliminou? Então, o negócio é o seguinte, você teve uma reprovação lá no biênio, você fez novamente, para nós é como se nunca tivesse sido reprovado. A menos de muito, muito pouco. O que é pior? Uma reprovação que você não eliminou. É possível você estar no 4º ano e não eliminou todas as reprovações. Porque esse coeficiente é o máximo 1, ele vai ficar menor que 1. Tá? Então, tudo é feito para valorizar quem está fazendo tudo direito, no momento certo, e teve uma aprovação a cada momento. Aquilo que eu falo no primeiro ano, e falo para vocês, os 5 bola é 10, está fora. Quem se mirou pela pole por 5 bola, não vai para frente. Não tem reprovação, mas a média dele vai ser lá embaixo. Não pode ser muito grande. O lance é o seguinte, a gente fala isso desde a primeira vez que surgiu esse índice. Você foi reprovado no momento, tudo bem, isso acontece, é normal. Somente 22% dos politécnicos não tem nem reprovação nos 5 anos. 38% não tem nenhuma reprovação no 4º ano e 28% a 22% não tem nenhuma reprovação no 5º ano. Então é normal ter reprovação. O problema é que quando você faz novamente, você mira o 5. Porque você já tem uma nota negativa que está baixando a sua média. Você tem que, na hora que refizer, fazer a nota mais alta possível. Pô, mas já fui reprovado, é difícil. Mas é a segunda vez. Você já tem uma série de traquejos. Mire de aumentar. Quando você tem uma boa nota na segunda vez, você compensa, em termos de média, a passada. Outra coisa, que agora não adianta mais falar, mas vocês podem explicar as outras coisas. Um 4.9, na média, é diferente de um 4.0. Os dois foi reprovado, não é a mesma coisa. Sabe aquele negócio, na P2 você já foi mal, você já chuta 3, não faz mais nada. Do ponto de vista das seleções, da sua média normalizada para escolher disciplina, tudo isso vale a pena. Pô, mas já sei que não vou conseguir, vou continuar fazendo? Faça o que você quiser. Mas eu digo para você, se você for lá, pelo menos na prova, e tirar um pouquinho de nota, passar de 4 para 4.2, você está se ajudando. Tá? E isso tudo, a gente vai fazer o seguinte, o que é novo aqui, é que esse peso agora vale 3, e o currículo vale 1, plano profissional vale 1, entrevista vale 1. Então, na primeira etapa, a gente só vai levar em consideração um sistema objetivo. Ranqueia todo mundo, faz esse coeficiente, papá levanta, a gente não publica esse índice, nós não publicamos, tá? Se alguém quiser auditar, damos para a Elied, ela edita isso aqui tem 10 anos, garanto que não tem nada mais justo em nenhuma universidade brasileira para quem faz a coisa certa. Tá? Isso ajuda vocês, isso equaliza todo o seu esforço, não tem meio termo. Todos os truques que eu soube nas outras universidades, que o pessoal fazia para aumentar a média, na época do Ciência Sem Fronteira, eu pus aqui para você não precisar fazer.
Siga o seu caminho, não tem truque. Você foi bem, lutou, fez direitinho, recuperou, você vai ser recompensado. Está a seu favor isso. Não é para pegar ninguém, não. Muito pelo contrário. Então, isso aqui, por exemplo, pelo menos 2 professores vão analisar o seu currículo, seu plano profissional, sua entrevista. E vão dar uma nota, de 0 a 10. Ela tem peso 1. Isso daqui vai gerar um índice, e vai ter peso 3. A gente vai, a média do processo seletivo é 3 vezes o índice R-INT, mais uma vez CV, PP e a entrevista. Tá? O que tem de novo? Que a gente aumentou o peso do critério objetivo. É aquilo que você fez na escola, e aí leva em conta, por exemplo, indiretamente, a sua posição relativa no curso. Isso aparece ali no índice, que quando você está normalizado, você está acima da média 7, né? Uma série de questões que a gente tenta fazer para que todo mundo tenha chance. Todo mundo tem chance. Quem não tem chance, mas eu falo, o Henrique é aquele cara que tem 25 reprovações e se inscreve. Fala que esse cara é joia. Eu corto ele na primeira fase, mas tudo bem, o cara não desiste. Deixa o não para nós. Você não pode se dar um não. A desgraça, você fala, não, eu não vou conseguir, não vou tentar. O que você deve para alguém de entrar aqui? Você deve para alguém? Alguém vai falar para você, não faça, pô, que carão que você vai levar. Você já levou tanta chapuletada aqui ao longo da poli, isso aqui não, você tira de letra. Mas não desista, cara. Eu admiro, a gente está buscando outras alternativas para esse tipo de perfil, tá? Mas o cara não impede de entrar. Sabe o que está acontecendo na escola hoje em dia? A entrada, os ingressantes, eu não sei se passou por vocês, se vocês conhecem alguém. Ficou muito mais difícil a FUVEST. Tem uma série de coisas, tem cota, não cota, aquela coisa. Tem gente que não tenta fazer o exame para poli. Porque já acha que vai desistir, não quer se frustrar. A vida vai te frustrar, cara, mais cedo ou mais tarde, não adianta fugir. Mas não tentar, não faça isso. A gente fala com carinho, com bastante fraternidade, e diz um não para você. Você não vai ficar triste. E a gente vai te dar outra saída. Mas não desista. A gente faz para você não desistir. Quando é muito exagerado, qual é o problema? O nosso histórico aparece tudo que você fez. Aí chega lá, pode ser na Espanha, Portugal, na Alemanha ou na Bélgica. O cara vê que você, na sua escola de origem, não conseguiu passar em 25% dos cursos. Fala, mas o que esse cara está vindo fazer aqui? Porque a gente tem mais dificuldade para... a gente, por exemplo, não tem cursos ao noturno que você possa compensar. Por isso que você, às vezes, fica com esse tipo de currículo. É um problema da escola. A gente oferece, você não passou no primeiro semestre, só o ano que vem que você vai poder fazer. Em universidades maiores, ou que tem curso noturno, você faz à noite. O que a gente vai fazer? É o peso da importância da escola como a nossa, que só tem alunos de alto desempenho e a gente acaba não tendo curso noturno. Certo? Então, isso é um fato, mas que a gente... Pode falar. Não, só queria, em relação a essa questão, bem, é uma coisa que a diretoria, as sucessivas diretorias da escola se preocupam com o nome da escola, ou seja, então, pedem que nós enviemos bons alunos, ou seja, um aluno que tenha muitas reprovações, vai ficar muito ruim para a poli nós enviarmos aquele aluno, indicamos o aluno e a escola de lá vai dizer que não aceita o aluno porque o aluno não é bom. Então, isso para a poli é muito ruim. Então, essa preocupação nós também temos. Vamos lá. A entrevista vai ser em português conosco. Os franceses acho que não vêm em nenhuma etapa desse processo, certo? E você deveria trazer cópia dessa sua proficiência. Por que a gente pede a cópia? E é aquilo que o professor falou, daqui 2 meses você vai ter que escrever isso. Só o TOEFL que dá para fazer ainda. Que pode ser que tenham aí, sei lá, em Sorocaba, São José dos Campos. Os outros, se você não se inscreveu, dificilmente você vai ter. O Delphi, por exemplo, o ONDAF, mesmo o italiano é meio complicado para tirar, se você precisar. Entendeu? Então, eu espero que vocês já tenham se providenciado isso. Porque tragam aquilo que vocês tiveram. Você tem um certificado da escola, e aí a gente distingue bastante o que é proficiência e o que é certificado da escola. O certificado da escola diz que você foi para a escola, assistiu um certo número de aula e fez o exame e teve um índice. Agora, eu não sei quanto você aprendeu. Não sei se a sua escola era uma mãezona, que ajudava, que punha para frente os alunos, que não era tão...
Não sei. A proficiência, assim, você pode ter aprendido com a avó, assistindo filme, assistindo série, estudando sozinho, feito o melhor curso, tendo morado no exterior, nunca foi na escola, mas morou com seus pais no exterior. Você chega, faz o exame de proficiência e prova quanto você aprendeu. Então, esse que é a moeda do mundo é a proficiência. Não interessa onde você aprendeu. Você vai lá, você morou 5 anos na França, foi alfabetizado em francês. Mas nunca tem uma escola francesa de línguas que você foi. Ah, mas você fez isso quando você tinha 5 anos, será que você lembra ainda? Você vai lá, faz um exame de francês, faz o DELF, pum, acabou. Você não precisa deve nada para ninguém. A proficiência você põe no currículo daqui para frente. Seja lá o que você obtiver, maior, você vai pôr no currículo, vai fazer parte do seu currículo para sempre. A das escolas de inglês, chega uma hora que não cabe mais no seu currículo. Não tem sentido você ficar pondo que estudou no colegial, na faculdade. A proficiência é uma coisa que você pode deixar sempre no seu currículo. Tá? Então é um investimento. Custa caro, eu sei que custa caro, aquela coisa toda, mas é um investimento essa proficiência. Sempre vai servir, mesmo que você não consiga o intercâmbio. Tá? Então dê um jeito para fazer isso daí. Já expliquei isso aqui. Quanto exame de proficiência... a gente não dá informações, porque isso aí é uma coisa doida. A gente fala, amanhã eles trocaram, a gente não sabe, nós não ficamos lá vendo nas escolinhas lá se mudou, se a escola mudou, a gente não sabe. Cada um muda como quer, então procura na escola que você está interessado. Tudo verá pelo seu e-mail USP. Toda a comunicação oficial é pelo e-mail USP. Deixa lá a caixa livre, cara. Sei lá, limpa ela, faz alguma coisa, fica atento com os dias. Oi? Verifica o e-mail, né? A gente não vai telefonar para você. Não dá. Bom, aqui que eu queria colocar as estatísticas dos anos anteriores, para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Uma coisa nova que apareceu ano passado, que deu uma certa tensão, foi que haviam, por exemplo, 5 ou 6 vagas para uma determinada engenharia, e os alunos descobriram, vieram, e na primeira etapa já caíram fora. Ficaram revoltados, porque só podia aluno daquela engenharia, e eles foram desclassificados logo de cara. A desclassificação é global, eu não sei de que curso é, nem quero saber. O cara lá classifica, papum, a gente tira. Quem está num terço pior da sua turma, fica fora. Isso é uma resolução da diretoria e do CTA, que tem que ser, ainda é na escola, uma expressão de mérito. Não é para quem tem dinheiro ou quem quer ir. Tem que ter desempenho acadêmico. Então, um terço pior da turma, cai fora. Se o índice, dependendo de algumas escolas, se você tem muito baixo desempenho, também está fora, muitas reprovações. Então, a gente tem uma expertise sobre isso. Geralmente, a gente tira 10% a 15% somente que estão nesse coisa. Aqueles caras, né? Aqueles caras de 25 reprovações, entra lá, não dá ainda para fazer. A gente não achou uma escola que te receba, mas você não deixou de se inscrever. Tá? Só que essas vagas, todas essas escolas, 72, é isso mesmo, não sei se está certo essa conta, elas são específicas. 2 para esse curso, 2 para aquele, 3 para aquele, não tem como eu pôr outro. Então, praticamente, todos os cursos da escola têm vagas garantidas numa dessas escolas. Você tem que ver lá no edital, está lá, 2 para essa, 2 para aquela. Nós aumentamos, por exemplo, o que foi na FEUP, né? Que tinha a elétrica para eles, aqui a gente tem 3 cursos na elétrica, a computação tinha 2 e 2 cursos para elétrica. Eu falei, não é justo. Aí pedimos, eles deram 6. Vai ser 2 para cada curso da elétrica, porque a computação já tem 2. A civil, que também é um curso gigante, tinha 2 vagas. Eu falei, gente, a gente tem 140 alunos da civil. E aí muita gente que escolheu civil para ir para a FEUP não conseguiu. Então agora a gente tem 4 vagas da FEUP. Então, aos poucos a gente vai negociar esse tipo de coisa. Mas são vagas específicas. Mas não vai se não tiver desempenho. Fica 0 aluno, mas não vai se não tiver desempenho. Então a gente já aconteceu ano passado, aviso vocês agora também. Todo mundo pode entrar, veja o seu curso, você está concorrendo só com os seus colegas, tá? Mas tem que ter desempenho. Isso a gente não abre mão. E aí, o que é isso aqui? Aquilo que eu falava. Essas 2 eu destaquei, para dar um exemplo, porque a Universidade do Porto só aceita por 6 meses. A gente já conversou, eles não tem jeito, eles recebem em torno de 600 alunos brasileiros por semestre. Falando, não dá para fazer mais. Eles abriram 5 vagas por
cada curso de excelência no Brasil. Fizeram uma conta lá, deu 600. Tá? E eles concedem para nós 20 e poucos cursos, 20 e poucas disciplinas. Eles, só esse, então, tem 6 agora e 2 que eram diferentes do ano passado. Então, a estatística que eu queria mostrar para vocês terem ideia, é o seguinte. Em 2016, a gente teve 336 vagas, 86 universidades, 25 países. 39, isso aqui está feito, 89 inscritos, era o primeiro ano depois de Ciência Sem Fronteira, então deu uma baixa terrível. Todo mundo achava que tinha bolsa, não tinha bolsa, e muito pouca gente escreveu. Mas, para vocês terem uma ideia, 72 passaram pela primeira etapa, a primeira etapa era diferente, 64 foram aprovados na segunda etapa. Tá? Então, isso aqui é a distribuição. Quando você coloca muito poucas opções e só aquelas mais procuradas, ou você confia no seu histórico, ou você está fora. Então, tem gente que tem 2 opções. Fala, ou essa ou não quero nenhuma. E aí não consegue, fica fora. 53 universidades tiveram pelo menos uma candidatura. E entre os inscritos, ó, a maioria põe 5 opções, que façam sentido. Você não é obrigado a pôr 5, mas você tem mais chance e colocado. Quem que na época era mais procurado? Então, a quantidade de opções que era muito, era o Utah. A gente tinha um acordo com a Universidade de Utah. Tem ainda. Só que a gente só vai poder mandar um aluno quando vier um americano. A gente já mandou um, quando vier um americano, a gente pode mandar outro. Tem que ser para e passo. Então, como não veio nenhum ainda, a gente não pode mandar novamente. Os outros a gente tem. O KTH não temos atualmente, né? Ou seja, para vocês terem uma ideia, que era bem disperso, mas concentrava muito aqui num determinada vaga. Vou para ver, então tinha, olha, um monte de escolas. Mas às vezes, ó, na terceira, quarta opção, elas acabavam nunca sendo escolhidas. Vamos lá. Aqui a primeira opção, a segunda opção, só para vocês terem uma ideia como mudava, né? Então, a Itália e depois o ST eram os mais procurados. Isso vocês vão ter acesso, eu vou deixar com a Mariana essa apresentação, vocês vão poder depois ver. 2016, isso aqui, o que pegou? Isso aqui é interessante. 47 pegaram a primeira opção, dos 89. 10, Ou seja, para você pegar a quinta opção, é raro, se você fizer direitinho. E 2017, 298 vagas, um pouco menos vagas, 169 inscritos, 143 passaram para a primeira etapa. Tá? E aí foram 129 aprovados e 14 ficaram sem vaga. Não porque foram desclassificados, porque puseram uma opção que já estava preenchida e não tinha mais opção para colocar. Tá? A maioria pôs as 5 opções, depois o que é interessante aqui, Twente aparece pela primeira vez, e é muito procurada, mas tinha uma concentração muito grande em algumas escolas. A Flórida também estava na jogada. Bom, esse ano foi um ano terrível para nós, que as escolas não confirmaram, a gente punha porque estava no acordo. Então, desse ano para frente, a gente penou mesmo. Os caras fizeram o acordo, só que eles falaram, não é todo ano que eu vou te dar essas vagas que estão no acordo, mas está no acordo, cara. Você falou que ia dar 5 vagas, a gente pôs no edital. Falou, não, esse ano não tem, já está preenchido. Então, hoje, às vezes, vocês vão ver de um ano para outro, tem a variação, porque a escola tem que confirmar que, apesar do acordo vigente, ela permite que vá tantos alunos. Por isso que varia muito. Mas aquilo que interessa é, então, sempre os italianos na frente, a British Columbia no Canadá era muito procurada. Em 2017, 69 obtiveram a primeira opção, 24, está vendo? Olha, até a quinta opção alguém obteve. Porque foram, quantas que saíram? 4 desistiram, e 14 ficaram sem vagas nesse 2017. Vamos em 2018, 239, 40 universidades, 20 países. 153 inscritos, que é mais ou menos a média. 137 aprovado, dos 153, a maioria põe 5 opções. Da segunda fase aqui, dos 137 que passaram aqui, 94, 58, ou seja, isso aqui não varia muito. Está vendo que eu ponho que isso não é muito problemático. É mais ou menos proporcional, não fala muito aqui nesse sentido. O problema é aqui. Vamos lá. Vamos pegar essas 16 vagas. Por que os caras não conseguiram essas 16 vagas? Eles fizeram, esses 16 que ficaram fora, que é isso que é chato para a gente. Falei, pô, o cara podia ter escolhido outras coisas, por que será que ele não viu, ele não queria? O que aconteceu? Então, que não seja desinformação. Fala, eu sei, conhecia, mas não quero. Tá bom, então tá bem. Não tem problema, o problema é ele não ter visto.
9 fizeram 5 opções, isso é equivalente, não está aparecendo aqui, caramba, 62 opções diferentes. Vamos ver quais opções que eles pegaram, esses caras, que eles colocaram. Era só top, cara. É só top. Então é difícil. Não tinha nenhuma outra assim que fosse lá do pelotão do meio, menos procurado. Os caras não tinham currículo tão favorável para pegar e só pegaram dureza. Pouca vaga, algumas, por exemplo, isso aqui tem 2 vagas só, é fantástica essa universidade, só tem 2 vagas. Então você tem que fazer um mix nessas opções, você pega aquela que você quer, mas ponha outras opções razoáveis, que sejam interessantes. Das 118, dos 53 colocaram 5 opções, papá, e aí quem passou? Olha, 61% pegou a sua primeira opção. Tá? Até a 5ª opção, teve gente que pegou. Isso daí. Por quê? Porque eu comecei, nesse ano aqui, eu já estava publicando essa variação. Então o pessoal deu uma dispersão maior das escolhas. Vocês entendem o que eu digo? Não estou falando que vocês vão para qualquer lugar. As 3 primeiras pode ser aquela que você quer ir mesmo. A 4ª e a 5ª, que é viável pegar, você coloca umas alternativas, dá um desperto, cara. Porque se só quiser filé, você tem que confiar no seu histórico. Aí não tem jeito. E aí eu fiz uma outra coisa esse ano, que eu vou fazer para 2019. Prometo para vocês, segunda-feira vai estar no site, eu não consegui fazer agora. É o seguinte, a porcentagem de candidato vaga. Qual que é o pepino que está aqui? Isso aqui é o número de vagas oferecidas esse ano. Aqui é o número de candidatos que em 2018 pediu, tudo 2018. Então vocês vejam que o número de candidato vaga, seja em qualquer opção, tá? Era muito alto, era 13 para 1 para Twente. E aí é difícil. Quem pôs da segunda opção em diante, está fora. Curso muito difícil, lá no fim, nem ponha, cara, não vai pegar nunca. Os caras que puseram na primeira opção vão ter nota melhor, vão pegar antes. É fato isso. Então, esses aqui, ó, as mais prováveis, Singapura está fora, né? Até o ano passado estava, mas está fora. Essas daqui, ou você coloca até a terceira, segunda opção, ou então não coloque. Porque está perdendo opção ali. Não vai fazer nada ali. Entenderam isso? É para orientar as opções que vocês têm. Esse ano vai ser igual ao ano passado? Lógico que não vai. Mas você tem uma ideia. Você pega 3, 4 anos, você vê que não varia muito. Tá? Depois, por exemplo, essas outras aqui que eu coloquei, essas aqui foram todas. Essas daqui, era bater e levar. Aí você vê o que tem aqui. Ah, são na América Latina, não sei o que. Essa daqui, ó, essa Los Andes, é a melhor universidade da Colômbia. Sabe o que esses caras fazem? Eles têm um curso igual aos Estados Unidos. Você sabe, nos Estados Unidos o curso de engenharia tem 4 anos. Na Colômbia, todos têm 5, menos as de Los Andes. Sabe por quê? Porque os caras saem das Los Andes e vão fazer mestrado direto nos Estados Unidos, nas melhores universidades dos Estados Unidos. Eles têm um convênio com Stanford, com Princeton, uma Harvard, uma série de coisas, que os alunos de Los Andes acabam em 4 anos e já ingressam direto lá no mestrado dos Estados Unidos. É uma escola excelente, privada, a melhor da Colômbia, uma das melhores da América Latina. Ninguém nunca ouviu falar dela. A PUC do Peru, que a gente tem acordo, por exemplo, tem cursos excelentes e, para um engenheiro civil, para algumas formações, minas, petróleo, uma série de coisas, ela tem coisas totalmente complementares à escola. Você faz aqui, faz lá, você vai ter um currículo fantástico. Ninguém vê, ninguém enxerga. Existe, por exemplo, aqui, ninguém, não sei se não foi oferecido, acho que está, a PUC do Chile está agora, ou a Universidade do Chile? Eu não lembro se a PUC do Chile está aí. A PUC não está, né, do Chile, né? A PUC do Chile é a única universidade na América do Sul que faz frente para a gente. É só Santa Maria. É uma pena que a PUC do Chile não respondeu. Agora está complicado ir para o Chile. Eu concordo que agora está broca fazer. Eles perderam uma excelência incrível. A escola é fantástica, a PUC do Chile. Mas existem outras. Olha aqui as francesas, as alemãs aqui, ó. Aqui estão todas as francesas, gente. É 2 para 1. Você sabe quanto que é no duplo diploma, para você ir para uma escola central?
é 20 para 1, 18 para 1, na primeira fase. A gente chega a não mandar aluno para as escolas francesas. E, se vocês procurarem, tem algumas que dão aula em inglês. Eu nunca sei qual que é. Mas Santa Etienne não está. Nantes ou Lille, tá? O curso de inglês também. Mas como você pode escolher, você pode pontuar só os cursos que são dados em inglês, se for o caso. Certo? Então, existe isso daqui que eu queria colocar para vocês. 2019 eu não fiz ainda, eu vou publicar mais para frente. Muda um pouquinho, né? Já estou acabando, vocês vão fazer... isso aqui está tudo fora. Deixa eu ver para frente. Isso aqui os horários, deixa eu ver sobre o índice. Isso daqui, ó, que é um pouco mais detalhado, o índice, vocês vão ter lá. Isso aqui está publicado há anos no nosso site. Esse índice, o que faz? Está há muito tempo sendo feito lá. É usado para fazer a seleção da Polifal para Harvard. Né? Foi de lá que veio toda a inspiração para a gente fazer, porque é difícil equalizar aluno da FAO, aluno da Poli, só é aluno da FAO, se fosse por nota. Né? Então, não ia nenhum da Poli nesse acordo. Então, se equaliza as duas coisas. Né? E aí, depois, por exemplo, o K1 é o número de créditos aprovados sobre o número de créditos matriculados. Isso aqui, se for igual, é 1 e não acontece nada. Quando não há reprovações, isso aqui fica... quando há reprovações, o K1 é menor que 1. Tá? E quanto mais reprovações, mais longe de 1 você vai estar. Então, o coeficiente começa a baixar a sua média limpa. Quando todas as reprovações forem eliminadas, o K volta a ser 1. Então, tudo bem, quando você está devendo, aparece aqui. Então, no K2, é número de créditos aprovados pelos números de créditos que você deveria ter. É aquele cara que chuta umas matérias para frente para ter mais dedicação, professor. Dediquei mais, fiquei com 22. Mas não é justo para o cara que fez 28. Tá? Então, o número de créditos totais até o presente na grade ideal. Ixi, nem consigo ler aqui o que é isso. K2 avalia se o aluno está no semestre ideal ou se fez menos crédito do que o ideal. Tá? Então, isso está lá, depois vocês vejam. Eu não vou ficar mais tempo aqui. Vamos abrir para a pergunta. Tá. Vem cá, Henrique. Henrique, fica aqui. Diga. Ele entra com as médias que tem. Ele sofre mais com essas médias. A gente considera o regime ideal. Tem gente que consegue, mas não é a mesma coisa. Você não está equalizado. Infelizmente, você tem menos disciplinas aqui na Poli. A gente está se baseando em disciplinas feitas aqui. Por isso, não leva em consideração a sua nota externa. E, se você pede equivalência, ela muitas vezes entra como 0, alguma coisa assim. Isso não é regra nossa. A gente usa a média da escola. Digo para você que alunos que vieram de transferência externa já foram para o exterior. É aqui que eles vão, no aproveitamento de estudos. Né? Mas não... vai ser mais complicado para você. Vai aparecer no índice, você pode ter uma média limpa igual a um aluno, você pode ter um 7,5, mas como vai estar faltando algumas disciplinas ou ela não entra, o índice vai baixar um pouquinho, mas você não está fora. Beijo, loja aparece, quando eu pego o índice, a gente vai baixar, vai aparecer. Vai aparecer que você não tem o número de créditos em cada semestre. Entendeu? Então, a gente vê isso. Porque na escola, você fez menos disciplinas que os demais. Essa que é a questão. Então, a gente dá a nota para você, mas você fez menos disciplinas aqui. Ah, mas eu fiz lá era difícil, não sei o quê. Mas a gente se baseia nas disciplinas aqui. Tá? Então, entra, não desista, mas fica um pouquinho mais, fica mais prejudicado. Só mais uma. Sim, não. Isso eu não sei. Isso eu não sei. Você pode ver na seção de alunos. O que alguns alunos fizeram no passado é refazer a disciplina aqui para poder concorrer. Não usa, mas não dá para fazer já. Agora já não dá mais, né? Mas a gente fala lá no começo, no segundo ano, quando o cara faz isso, ou muda de curso, ele refaz o curso. Tem gente que topa, tem gente que não quer fazer. Fala, não vou fazer de novo, nem a pau, já fiz fora, aproveito e acabou. Né? Mas teve gente que faz isso. Tá bom?
Quem que está com o microfone agora? Fala aí. Depois eu vou para cá. Ó, aqui no... Eu tenho 2 perguntas bem rápidas e depois eu tenho uma pergunta um pouco mais longa. A primeira pergunta rápida esse PowerPoint vai ser disponibilizado no site? Vai, já falei que vai. Ok. A segunda pergunta qual que é o tamanho médio assim, do PP que a gente tem que enviar? É uma página. Uma página? Não tem que escrever. O que você quer escrever? 5 páginas? Não. É uma página, 2. Ok. Entendeu? Sendo que do texto a maior parte você fala da primeira. Ok. Mas fala de todas. Não tem tamanho. A gente lê. Mais de 2 páginas eu acho que não precisa. Tá. A terceira pergunta na minha primeira opção, a escola não deixa fazer menos que 30 ECTs. ECTS? Que escola que é? É a Lund. Lund, então você tem que fazer. É a regra deles. Ok, é porque você falou que não podia... Não, é uma loucura, mas você faz, ué. Você se inscreve, aí você faz o que você pode. É que na conta deles dá 4 matérias isso. Sim. É porque tem muito projeto. A aula mesmo você vai ter uns 20 créditos. Tá. Esses 30, na sala de aula, 20 créditos. Ok. 20 horas de aula poli. Acabou, terceira sua já. Aí você entra na fila. Fala aqui. Fala aqui depois o azul aqui na frente. Fala. Minha dúvida é que tem algumas faculdades que a vaga é respectiva para uma engenharia específica e no edital tem curso que aparece só mecânica. Entra grande área ou mecatrônica está fora nesse caso? Não sei. Não, é que assim, as vagas são negociadas por curso. Né? Eles falam, eu tenho 2 vagas nesse curso. Não quer dizer que uma pessoa de uma área diferente não possa se candidatar para esse curso. Só que, assim, o que eu recomendo? Manda um e-mail para a escola do exterior. Esse ano a gente colocou as fact sheets de algumas universidades que a gente teve acesso, que elas mandaram para a gente. Entre em contato com a escola do exterior, pode mandar e-mail direto para eles. Olha, eu sou de tal curso, eu posso me candidatar para 1 ou 2 vagas de outro curso? A maioria das escolas permite para fazer isso. Tá? Não vai ter então, diploma envolvido. Não é diploma. Né? Você precisa ter pré-requisito para fazer. fazer. Se tiver, você pode fazer. Isso aqui. Então, eu tenho uma pergunta que... tem alguma diferença para o critério de seleção as reprovações de disciplinas obrigatórias do biênio, do curso e de optativas? Se for optativa livre, a gente não leva em consideração a nota, só o número de créditos. Tá? Você explica lá, aparece no índice, certo? E você, ou seja, o índice vai ver que você está reprovado. Na hora da entrevista, você fala, tá? Prejudicou muito? Você foi fazer na matemática e foi reprovado? Coisa assim? Não, foi uma matéria na Poli que... de outro curso? De outro curso. Eu sou de Prod, eu fiz uma matéria da elétrica. Mas foi um problema em questão de horário. Por que vocês viram da elétrica? Por quê? Foi um problema em questão do horário e eu não consegui trancar a matéria a tempo por... Infelizmente vai aparecer. De azar. Você fez isso como optativa livre, não foi? Sim. Então não vai aparecer a média. A média a gente não vê. A gente só vê o número de créditos. Obrigado. Tá bom? A garota lá em cima de branco ali, ó. Depois a gente volta para lá. Depois vamos lá para cima. Pô, o pessoal foi longe demais lá. Vai fazer a Patrícia andar. Fala. O meu é uma dúvida mais sobre, no processo de cadastro, na plataforma Atenas, tem que informar as iniciações científicas. Aí tem que informar a agência de fomento e o número de processo. Mas para a Bolsa Pub, conversando lá com a Pró-Reitoria, eles não têm número de processo. Como é que eu faço? Não põe problema. Fala que é pub, a gente sabe que não tem problema. Tudo bem, obrigada. Tá? Você só indica qual é a bolsa, a que tiver número de processo, você coloca. Tá bom? Agora nós vamos lá em cima, só depois a gente volta para descendo aqui. Puxa vida. Duas dúvidas, que na verdade são a mesma. O projeto profissional e o currículo são em português ou o currículo tem em inglês também? Tudo em português. Para a escola que você passar, você pode escrever outro depois e adequar só para ela. Agora é tudo em português. Deixa eu só dizer uma coisa, essas coisas estão no edital. Como eu disse logo no início, leiam bem o edital, porque tem uma opção de coisas que estão explicadas no edital. Eventualmente, na segunda fase, depois quando vocês forem selecionados, vocês vão ter que passar isso para o inglês para enviar para a escola de lá. Quem está com o microfone? Oi. Fala.
Professor, eu queria saber, você falou que existe a possibilidade de eu incluir alguns créditos feitos lá fora, aqui, para conseguir acabar o curso em 5 anos. E falou também que é possível que eu faça um estágio se o departamento daqui aprovar o estágio lá. É possível que eu use esse estágio como minhas horas obrigatórias de estágio aqui? Sim. Então tá bom, obrigado. Desde que o coordenador permita. O pessoal do Pico do Everest lá. Vamos lá. Boa tarde, né, professor? Então, atualmente estou no 2º ano, aí eu quero fazer uma transferência interna, só que depois de fazer a transferência interna, eu quero fazer aproveitamento de estudo. Aí seria legal eu já começar fazendo já as disciplinas da onde eu quero ir, ou fazer meu período ideal? Você pode fazer a qualquer momento. Quando você chegar, a gente não sabe se você fez antes ou depois. A gente vai saber se nas disciplinas daquele período você já fez. A gente não tem o refinamento para saber se você antecipou ou foi para frente. É você que escolhe. Só que no momento que você for preencher, você tem que ter feito. Tá? Aí vai acontecer que você pode ter no semestre mais disciplinas. Se você fizer isso, você pode ser que faça mais disciplinas do que o normal. A gente vê lá e a gente entende que você está antecipando. Mas não prejudica nem atrapalha. Você tem que ter feito a disciplina do período ideal em algum momento. Como você tem 4 anos para fazer 2 anos no seu caso, você pode fazer sim a qualquer fora. Eu queria só acrescentar, por que a importância do período ideal? Principalmente tanto a E quanto o DD é muito importante estar no período ideal, porque você tem que ter um número de créditos suficientes para você poder fazer disciplinas do master. Tem muita escola que até deixa você ter um pouquinho menos de créditos para poder cursar as disciplinas do master. Mas tem escola que você tem que ter o total de créditos até o 4º ano. Senão você não consegue fazer as disciplinas do master e você vai acabar tendo que fazer disciplinas do bachelor, que muitas vezes é matemática, é física, coisa que você já cursou aqui. Então, por isso que é importante estar no período ideal e é por isso que a gente prioriza. Tá. Fala. 2 dúvidas. Tipo assim, eu já tranquei disciplinas optativas, né? Isso entra... Optativa livre? Trancadas. Ali naquele semestre, você tem que ter feito 28. Tá. Se você não fez 28, a gente vai enxergar e vai aparecer. Uhum. Vai aparecer. Tá. E você já eliminou essa disciplina? Não, optativa Você trancou livre. e já fez ou está trancada ainda? Não, optativa livre, eu não precisaria fazer necessariamente. Eu resolvi fazer em outro semestre, estava meio apertado. Isso tem um campo, ainda tinha, que você diz qual optativa livre você fez. Isso. E você pode colocar lá. Aí eu boto, dá um trabalho do campo para tirar essa disciplina da tua média, mas a gente tira. Então eu boto que eu tranquei. Você fala que você trancou a optativa livre e não vai fazer mais. Tá bom. E a segunda dúvida eu já prestei outro processo seletivo para intercâmbio. Né? Eu falo isso durante a entrevista ou finge que não... Não, a gente lembra de você, mas não tem problema. Não tem Não, problema nenhum. Gente, não tem esse negócio, eu fiz uma vez, fiquei... Não existe, você pode fazer quantas vezes você quiser. No formulário você tem que informar que você fez o processo seletivo. No formulário na internet. Ele pergunta se você participou de outro processo seletivo, inclusive nosso. Tá bom? Mas não vai prejudicar você nada, a gente só quer saber. Professor, como funciona, por exemplo, no meu caso, eu fiz um trancamento total do curso no período de 1 ano. Eu estou sendo avaliado de acordo com a turma que eu entrei em 2016 ou com a turma que eu estou agora em 2017? A turma sua original. Original, né? Só que você vai fazer por papel, no caso dele, né? Ele está... Assim, o sistema, a gente tenta fixar para se inscrever pessoas que estão naqueles anos que a gente formou no edital. Mas tem gente que consegue, então tenta primeiro. Tá? Se não conseguir, você leva em papel para a gente. Tem um formulário específico para papel, você tem que pegar lá na Serrinte. Tranquilo. E caso eu, por exemplo, eu estou no 4º ano agora, caso eu queira fazer no ano que vem... Também dá. Você pode fazer no ano que vem, pode. Tá. Quem é do 4º e 5º ano e quer fazer pergunta? Pois passa. A respeito do certificado de proficiência, se eu não tiver com certificado, com a cópia até o momento da entrevista, nem adianta eu fazer? Tudo bem, não traz. A gente vai falar, você está abusando, né, cara? Tá, entendi. É que nem o cara que chega para mim e não tirou passaporte. Fala, cara, mas você não tirou passaporte, vai dar uma greve aí, você não vai porque não tem passaporte. Então, se prepara, não tem problema. Obrigado.
Dá aqui para ele do lado ali. Só acrescentar, o certificado de proficiência ele é importante para a candidatura na escola do exterior. Tem escola do exterior que é um pouco mais para frente o prazo, mas tem escola que acabou o nosso processo seletivo, tipo a École de Pont. Acabou o processo, a gente já vai mandar para eles, porque o prazo deles é, eu acho que 3 dias depois que termina o nosso processo. Então, assim, por que a gente pede para estar preparado? Porque tem escolas que os prazos são muito curtos, mas tem escolas que é mais para frente. Imagina tipo o passaporte. Portugal, se não tiver passaporte, não vai. Fala. Bom, gostaria de saber se no plano profissional eu já preciso listar as disciplinas que eu pretendo cursar. Pode fazer. É bom sinal. Não é necessariamente. Mas você tem que explicar alguma coisa. É uma evidência que você está olhando lá. Mas aí eu listo só da minha primeira opção, no caso, para não ficar muita disciplina. Tem gente que fala de cada uma das opções de cada disciplina. Tá. Aí você tem que conhecer os colegas. Tem gente que sabe tudo que vai fazer. Você faça como você puder. Não precisa, mas é bom. E só mais uma. Caso por algum motivo eu seja negado pela minha universidade estrangeira, ainda tem chance de eu ir para outra universidade? Se tiver tempo, sim. O problema são os tempos. Tá. Se tiver tempo, dá. Você entra na repescagem e entra. Boa tarde. Boa tarde. Eu cursei elétrica há 4 anos e agora fui para o Bloco Vermelho na PROD. Então, a minha comparação com a turma é diferente de acordo com... Eu quero saber quando que vocês vão olhar, até o final do 4º ano, no meu caso? Seria até o semestre passado que vocês vão levar em consideração as médias. É isso? Mas como a gente vai te comparar? A gente não tem outro parâmetro. Quer dizer, nós temos um biênio muito parecido. Você fez elétrica ou a produção? Nossa, é bem diferente, cara. Vai dar um descasamento total. O que a gente vai ver? Vai ver o número de créditos que você devia ter feito na produção. Se ele forem coincidente, o número de créditos em si, não dá tanto problema, mas você vai pagar um pedágiozinho ali, certo? Bom que você mudou, que você conseguiu, beleza. Mas não tem jeito, entendeu? É diferente de um cara que fez produção o tempo todo, fez elétrico o tempo todo. Mas então vocês vão levar em consideração esse semestre? Eu tenho que levar em consideração 7 semestres seu. Quase eu pego, fala para mim. Só um da produção que você está fazendo? Esse agora eu não enxergo. Não enxergo ele, você não acabou ele ainda. É só aquele até o ano passado. E o ano passado é um outro curso. Eu não tenho outro parâmetro para fazer. É que eu tenho 8 semestres cursados na elétrica. Então, eu entendi. 4 anos. Entendi. É isso que eu tenho para medir. Senão você está no primeiro ano, chefe. Então aí você está fora, você não pode entrar aqui. Entendeu? Então você pode, tecnicamente, se você tiver que fazer muito, você vai fazer por papel anos posteriores. É isso que eu recomendo. Caso você não consiga, porque descasou demais, quando você tiver um conjunto de semestre desse curso, você entra novamente e especifica por quê. Tá? Obrigado. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira dela é em questão de bolsa. A bolsa da Alcane, supondo que eu não consiga pegar essa bolsa, eu queira tentar falar com o governo do país para o qual eu vou, para conseguir alguma bolsa, ou com a faculdade para a qual eu vou. Vocês dão algum auxílio para a gente com isso ou não? Algum apoio? É muito complicado, porque, na verdade, cada universidade tem um tipo de seleção, eles levam em consideração a determinadas coisas. Por exemplo, de governo e da própria escola é mérito. Ponto final. Não tem o que a gente interferir. É uma bolsa deles, eles têm os critérios deles, eles fazem o que eles quiserem. Né? O que acontece? Por exemplo, a IFEL, a gente conversa com as escolas francesas para tentar conceder isso para os alunos de duplo diploma. O Brafitec, a gente tem interferência também. Outras bolsas a gente não tem como ajudar. Tá? A gente informa tudo que está escrito lá. Tudo que a gente tenta informar, se a gente recebe alguma coisa de bolsa, a gente manda. Tem a Fundação Estudar, que também dá bolsas para as pessoas. A gente tenta passar toda a informação que chega a nós, para os alunos. Mas a gente não pode indicar, porque as bolsas é responsabilidade de cada órgão. Né? Então, a gente não tem como interferir. Uma outra dúvida, se eu cursei uma optativa livre, reprovei na matéria, mas assim, não tranquei depois, eu não quero mais fazer essa optativa livre. Como é que vai ser? Já respondi isso. Se você tirou ela, você indica lá na página, certo? E ela pode ser desconsiderada. Tá bom, obrigado. Eu só queria saber, você falou que quando você passa da DP, a vez que você fez interior, sua média não conta, mas influencia quantas vezes você fez?
Se você não passou na segunda vez, Parece não passou, tudo. sei lá, na quarta. A gente é um raio-x, vê um raio-x seu lá. Eu média- vejo o índice, eu já tenho ideia de quantas disciplinas você foi reprovado. Eu não preciso nem ver o currículo histórico. A gente vê lá, porque afeta bastante. Mas tudo é recuperável desde que você acabe. Quando você fez o curso, você fez 2, 3 vezes, aí que você tem que tirar 7, 8 na disciplina. Porque aí te limpa tudo, te põe um índice lá em cima, mesmo que ele tiver um redutor, você não cai muito. Entendeu? Se eu já aprovei todas as DPs, mas eu fiz mais de uma vez elas, tá Ela tudo bem, aparece. mas a conta. Ela conta, aparece, mas você tem como ainda. Ela aparece. Entendi. Você fez 3 vezes, é diferente que fez 1. Não é verdade? Aham, Isso aparece. tá certo. Obrigada. Mas eu digo, entendo vocês, quando você parte da limpa, significa que quando você passa, tem que passar bem. E aí, se você tem alguma coisa devendo, você leva ela lá em cima, mesmo reduzindo, você está no jogo. Bom, eu tenho uma dúvida em relação ao formulário de inscrição, porque ele pede um PDF do formulário que a gente preenche no sistema Ágata. Esse PDF pode ser só um print screen mesmo? Pode. Eu acho que, inclusive, é a única opção. Ah, então tá. Pode também tem uma outra dúvida em relação a esse cálculo que é feito sobre os créditos que a pessoa deveria fazer no semestre e os que ela fez. Porque teve um semestre, por exemplo, que eu acabei fazendo 38 créditos. Mas aí no próximo semestre, porque eu tinha peguei um monte de matérias, acabei fazendo menos do que era para fazer, porque as matérias já estavam cursadas. Por que você fez 38, cara? Tava sobrando? Eu achei que eu não ia conseguir vaga na turma e eu pensei, putz... Tá bom, não estou brincando, mas parabéns. Você passou em tudo, muito bom. Foi meio sem querer. Dá um quiprocó lá, mas a gente consegue ver que você passou na disciplina. Tá, Você tem o número de créditos totais iguais. Entendeu? Porque, na verdade, a gente não vê semestre por semestre. A gente vê, você tem 7 semestres para diferenciar do pessoal que tem 9. Que tem 8. Então, a gente soma todos eles. Então, aquele que estava a mais lá vai aparecer naquele que está faltando, a gente vê tudo numa vez. Tá. Não vê um por um. É uma soma, você tem 6 semestres, a gente já tem 8. Então, não se preocupe que não é dano nenhum para você. Tá. E se trancar... Não é, peraí, terceira? É rapidinha. E se Vai. trancar por conflito de horário, como é que... Trancou, cara, a gente vê. Tem que planejar melhor. Eu não sei, não vou perguntar, por que você trancou? Entendeu? Isso também, a gente faz um negócio bem refinado, mas também não é perfeito, né? Créditos de optativa livre que foram obtidos por equivalência, eles são contabilizados? Se ele está aparecendo como optativa livre, ele entra o número de créditos, você fez o número de créditos suficiente, mas nunca anota. Tá. E quem não fez nenhuma optativa, o índice, ele é prejudicado por isso? Optativa livre Você teve mais tempo para dedicar nas outras, cara. Então, vamos supor, você fez 22 créditos porque você chutou para frente a livre, provavelmente você teve mais chance de ter notas muito melhores dos 22 que você fez. Então, isso aparece pouquíssimo, mas é diferente do cara que fez 28 e também passou. Entendeu? Essa que é a questão. Você deve ter melhorado muito, aí compensa essa diferencinha. Vocês entendem que sempre quando acontece isso, e você elevou a sua média limpa, qualquer outra variação, você está na boa. É isso que a gente quer. Mas passar. nessa questão de optativa Quem livre... está falando? Aqui, ó. Oi. Nessa questão de optativa livre, se eu, por exemplo, tinha em mente que eu ia fazer essas optativas livres já no aproveitamento de estudos, essa lógica, não sei se Então, faz o que acontece é o seguinte, eu falei anos anteriores, não sei se você ouviu da minha boca isso, de guardar a optativa livre para usar no exterior. Você poderia levar 26 créditos, semestre inteiro. Isso foi usado por algumas pessoas para fazer menos créditos e a gente achou, a decisão da CENT foi que era injusto isso com os alunos. Porque algumas pessoas começaram não a fazer isso para usar no exterior, mas para ter mais tempo para se dedicar bem. Então, nunca entra a nota, porque a gente quer que você faça fora, que você faça o que você quiser, tá? E não faça a disciplina só para aumentar a média, mas precisa fazer os créditos. Isso eu digo para você que afeta muito pouco a sua média. Eu fiz várias variações nos cursos anteriores, tirando o ponto. É na terceira casa depois da vírgula que aparece. O que manda mesmo é a sua média limpa. Sabe? A posição que você está com relação à sua turma.
Isso aí é o que voga mesmo. Quer dizer, aí é muito relativo. Quem está muito para baixo da média da turma e tem esse afeto, ela afeta mais. Porque a média supostamente é mais baixa, ele está na parte menor, da segunda metade da turma. Quem está na primeira metade, esse tipo de variação afeta muito pouco. A reprovação afeta muito mais. Tá? Porque é só um ajuste de número de créditos. Não, e vou acrescentar também, porque se você olha o seu curso no Sistema Júpiter, ele tem uma descrição enorme, que vem antes das disciplinas dos primeiros anos, que ele fala a sugestão de distribuir as optativas livres durante o curso. A gente usa isso no INSERINT para ver os créditos. Tá? Então, tem uma sugestão de distribuição das optativas livres. É escolha sua fazer da forma que você achar melhor. Mas tem uma sugestão, e a sugestão ideal é que a gente leve em consideração. A minha pergunta, na verdade, era sobre... Vocês tinham falado sobre o passaporte, e aí no sistema Ágata tem o formulário com os nossos dados pessoais. E, no nosso caso, a gente não tem o passaporte, ele não precisa estar lá. Ah, tá. Tá. Não precisa. A gente tem, mas é só cadastrar no Júpiter. Tem algumas informações no Júpiter que você mesmo pode cadastrar entrando no Júpiter e cadastrando a informação, mas não é necessário ter o número do passaporte lá para entregar a sua candidatura, tá? Para você finalizar. Não precisa nesse momento. O que precisa é só aquelas coisas que a gente cita no edital mesmo, senão você não consegue se inscrever no Mundus. Ah, tá. Obrigada. Acabou? Boa tarde, tudo bem? Tarde, eu vi que na Bélgica, tanto o Louvain quanto o Mons, o mestrado ele é com aulas ministradas em inglês. Entretanto, na sua apresentação não consta como a opção de aula em inglês. Está Aqui que correto? eu pus, né? É. Então, mas falha minha. Eu não sei de todos, eu ponho só... Aquilo é só para dizer que tem. Entendi. Mas não é exaustivo. Tá, é só um medo de chegar Porque, na hora e não ter veja, vaga. tem anos, Mons, por exemplo, não tinha no passado, passou a ter, agora eu não sei quando passou. Então, conforme a gente vai acrescentando, no ano que vem vai estar na apresentação. Entendi. Mas a escola que manda, se você já achou, porque às vezes, por exemplo, na Alemanha, não são todos os cursos em inglês, mas tem curso em inglês. Se aqueles cursos em inglês te interessar, você pode fazer também, mas geralmente é tudo em alemão. Agora, mas tem curso em inglês, mas você quer fazer esse curso em alemão, porque ele, em inglês, porque é inglês, não interessa nada, aí cada um decide como fazer, né? Entendi. Por isso que essa questão de língua é complicado para a gente. Agora, olha, eu acho bom vocês verificarem se realmente podem fazer, porque eu dei o exemplo aqui do aluno que escolheu Darmstadt, nós selecionamos o aluno para Darmstadt, mas não falava alemão e disseram que ele não podia fazer as disciplinas em inglês, que tinha que falar as disciplinas em alemão. Então, acho bom você verificar isso com a escola. Escrevendo para eles, como a Mariana já falou. Beleza, obrigado. E só uma outra pergunta, em relação às matérias escolhidas. Tem que escolher algum PEC, por exemplo? Eu tenho que fazer uma engenharia específica, ou posso pegar uma matéria de uma engenharia, uma matéria de business? O que você quiser. Qualquer coisa. O que você quiser, desde que ele permita, e o seu coordenador de curso não impeça. A amarela, você pode enfiar o que você quiser, não precisa perguntar para ninguém. Certo? Mas o problema é mais na outra escola, se ela deixa você fazer o curso que você queira fazer, se tem vaga, aí depende mais de lá do que daqui. Na amarela. Tá bom, obrigado. Mas o seu coordenador de curso aqui vai ter que assinar o seu plano. Ou seja, você vai ter que conversar com ele, ele que vai dizer que você pode fazer. Ele está há bastante tempo. Está aqui na frente, né? Não, esse já perguntou um monte. Esses três aqui? Então, vamos. Boa tarde. A minha pergunta é a respeito da repescagem. Vocês pretendem fazer esse ano de novo? Sim, se tem vaga, a gente quer. Se tiver prazo, tiver vaga, a gente vai fazer. Tá bom, beleza. Mas não pensa nisso não, você vai pegar na primeira, cara. E mais uma coisa, quando vocês pretendem publicar os índices de 2019? Porque tem Segunda-feira, segunda-feira. Ah, carnaval. Então, porque tem carnaval e tecnicamente tem quinta e aí sexta-feira fecha o prazo. Assim, os índices eles não mudam muito. Então, assim, não tem. Na verdade, o panorama de 2018 é muito parecido com o de 2019. Então, assim, não vai fazer muita falta esses índices para a escolha de vocês. Tá? Não... A informação mais importante é que, se você pegar essas três que eu já falei, tem escolas que são pouco escolhidas. Tá bom. É isso que é a informação que eu quero dizer. E você, esperto, você está aqui na poli, quarto ano, você está muito esperto. Você dá uma olhada e fala, pera, essa aqui nunca ninguém falou. Aí você vai lá, caraca, que escola legal, meu.
entendeu? O problema que a gente muito que a gente divulga, as escolas quando vão ingressando, ninguém conhece, ninguém olha para elas. Por isso que a gente destaca. É essa a informação. O mais importante é isso. Escolas muito procuradas, não adianta pôr na quarta e na quinta. E se você for por quarta e quinta porque te interessa, ou você falar não interessa, não põe nada, você olhe para outras coisas. Veja as escolas francesas. As escolas francesas são excelentes, algumas podem dar curso em inglês. Dá uma olhada lá, caramba. É uma pena a gente não indicar ninguém, né? Essas coisas todas. Não, vai estar eu vou passar agora para ela. No site, onde dá para ver as fact sheets, a gente vai colocar lá no processo seletivo, AE 2020, vai estar lá a eu vou passar agora, saindo daqui, eu passo para ela, já publica lá até o fim do dia. Da Serra Índia. Site da Poli, item internacional, que vocês já deveriam saber, porque o edital está lá, as informações estão lá, tem inclusive a apresentação dessa do ano passado. Mas está lá em processo seletivo, AE 2020, tá? Diga. Boa tarde. Boa tarde. Queria saber da possibilidade de usar alguns créditos no exterior como módulo vermelho. Rapaz, isso não apareceu aqui. É verdade. Aí teria que combinar com o meu coordenador de curso. Combinar com os russos, sabe aquele negócio? Sim. No PSI, o departamento mais legal da escola, está lá no plano pedagógico que você consegue fazer um ano no exterior e transformar em módulo. Eu que faço essa referência e já aprovamos 3 no ano passado. Tem lá as regras, tem que falar, vem conversar comigo, eu explico direitinho, você consegue. Os demais, é tudo 1 a 1. Então, como tem que fazer, quantos créditos tem que fazer, como faz, vai conversar. De hoje até o dia da entrevista, para você fazer isso, para você ter lá uma colocação. Tá. Alguns departamentos não estão no plano pedagógico, como o do PSI, mas eles estão aceitando. Outros não aceitam nem que você vier dourado, que eles não vão aceitar. Certo? Beleza. Mas é conversando. Eu sou do PTC lá também, então acho que... Então, quem que agora? Não é o Trint? É automação ou teleco? É automação. Conversa com eles lá, provavelmente você vai conseguir. Tudo certo? Fala alto lá você. Tudo bem. Fala. Pode fazer. Se candidata mais tarde. Faz o currículo ideal até pelo menos o 4º ano e você se candidata um pouco mais tarde. Porque a sua formatura vai ser mais tarde, porque você está se adequando ao currículo do curso para o qual você se transferiu. Tá? Essa é a sugestão. Ele é levado em conta porque é mais justo e a gente quer priorizar quem fez tudo no momento certo. Mas a gente não vai prejudicar você. Então, você vai ter um desempenho acima do que... Se você mudou de curso e foi para o curso que você quer, você vai dar das tripas para o coração para aumentar a sua média limpa. E aí, todas essas variações são diluídas por esse processo. Entendam isso, que seja lá o que vocês fizerem, de fora, de dentro, muda para lá. Desde que você dê empenho na escola, que é isso que é um dos motivos da internacionalização. É para vocês não fazerem, não pensarem no 5 bola. Você dá o máximo que você pode e focar. Bom, quero fazer, então eu vou focar, vou abrir mão de alguma coisa. Tudo não dá para fazer, gente. É isso que é. Agora, se você focar, você consegue. Não interessa o seu primeiro ano, que foi complicado, que você não se adaptou, você consegue melhorando cada vez que você faz uma disciplina. Então, não dá para fazer tudo. E aí, foque nisso e aumente seu desempenho. Todo o resto, as variações, vocês vão ver que é 0,9, 0,8 que vai fazer. Tá bom? Pode fazer. Eu já expliquei isso aqui antes. Se você olhar depois, vai estar gravado isso aqui, né? Também. E você vai ver, eu já respondi isso que você está perguntando aqui para um cara aqui da frente. Não sei quem foi. Tá bom? Pode sim. Você vai equalizar tudo, quando chegar, vai dar tudo direitinho no seu currículo. Eu só queria acrescentar mais algumas informações. Eu peço encarecidamente que não deixem para fazer a inscrição no último dia, porque no último dia sempre dá bug. Tá? Sempre dá problema e a gente não vai se responsabilizar por inscrições não enviadas. Tá? Então, tenta fazer antes do período final. Por isso que a gente colocou as inscrições para terminarem ao meio-dia. Ao meio-dia, às 14 horas, não lembro agora. Meio-dia.
justamente para a gente ficar de olho nisso aí e poder tirar alguma dúvida de última hora, porque a gente deixava às 23, 24 horas, chegava no meio da noite, não tinha ninguém para dar suporte para vocês, e todo mundo mandava na última hora. Na última hora, vocês não imaginam? Última hora. Na última hora vem Tá? 30% das inscrições, cara. Então, assim, cara não parece que deixe fica para o ali. último momento. A gente não consegue dar suporte para todo mundo na última hora. Então, tenta fazer as inscrições antes disso. Mandem as perguntas por e-mail, que a gente vai tentar responder todas na quinta-feira, assim que a gente voltar do carnaval. Então, assim, tentam entrar em contato com as escolas exteriores, porque eles não têm carnaval, então eles vão responder os seus e-mails durante esse período. Verdade isso. Ninguém Né? está no carro. Todo mundo vai estar trabalhando segunda-feira. Eu quero só dizer uma outra coisa. Tem pouca gente que vai no 5º ano. O melhor aproveitamento de estudo, sem dúvida nenhuma, é no 5º ano. Eu já vi coisas incríveis que o cara que foi no 5º ano e fez uma diferença. Primeiro que ele se destaca enormemente quando chegar lá. Ele praticamente é um engenheiro. Ele aproveita muito. Então é uma questão também. Aí fala, mas eu tenho que fazer o estágio, para. Tudo bem. Mas, se você não consegue a escola que você deseja agora, você não se prepara, você acha que você não pode, você tem a chance, nesse 4º ano, né, nesse ano que vai ter, para no ano que vem aplicar novamente. É uma coisa que tem que estar no radar de vocês. Tá? Mas o que eu falo é que, no 5º ano, você tem outro tipo de aproveitamento que é muito interessante. Outra coisa que ninguém perguntou aqui, é a questão dos 6 meses. Todas as escolas, a não ser aquelas duas que é Porto e uma outra que são só 6 meses, né? Waterford. E Waterford, que são só 6 meses, todo mundo sai com visto de 1 ano, uma permissão de 1 ano. Se você, por algum problema econômico, ou seja lá o que for, tiver que voltar antes, você pode voltar antes e fazer só 6 meses. O problema de você pegar uma vaga de 1 ano e já ir só para ficar 6 meses, é muito desagradável com a escola, porque alguém que poderia ficar 1 ano não pegou. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente não vai impedir de você voltar, você não é obrigado a ficar fora, né? Mas veja direitinho, pense de acordo, isso daí a gente não vai impedir. É muito complicado estender de 6 meses para 1 ano, mas é muito fácil reduzir de 1 ano para 6 meses, por isso que a gente dá um visto de uma permissão de 1 ano. Fala. Não, no edital tem quais as escolas que só 6 meses, né? É isso? Não. A escola aceita 1 ano, ela aceita 6 meses. Ela não vai te prender lá na carteira. Vai dizer, esse aluno vai para 1 ano, ou esse aluno vai para 6 meses. Você tem que falar com a gente. Agora, olha, falem também com a escola, porque é muito ruim você desaparecer. Ou seja, em princípio, o seu intercâmbio vai ser por 1 ano. Se você pretende ficar 6 meses, você, então, por favor, informe a escola de lá isso, porque senão vai ficar muito ruim para nós. E a gente não tem a possibilidade de fazer você ir em fevereiro do ano que vem. Não, você vai estar lá, né? Uma vez selecionada, a gente faz uma nomeação. Nessa nomeação, eu digo se você vai ficar 6 meses ou 1 ano. Você tem que me dizer se você vai querer ficar 6 meses ou 1 ano. Se você não me disser nada, eu vou te nomear por 1 ano. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde a todos. Quer falar alguma coisa? Acho que foi tudo. Não é importante. Nós teríamos que ver.